Olá, boa noite. Para quem vai assistir agora, para quem vai assistir depois, para quem vai assistir depois de depois. Amanhã é dia 15 de novembro, o dia que se comemora o Dia do Professor. E ainda há pouco eu gravei uma fala, um depoimento, que me foi solicitada pelo jornalista Antônio de Pada Figueiredo, que coordena a Rádio Censura Livre, que eu faço de vez em quando os programas mais extensos lá. Geralmente são o último sábado de cada mês, mas isso não tem necessariamente ao último sábado de cada mês. Depois eu vou conversar com ele para ver se eu consigo, se ele me manda, porque foi um áudio, para colocar o áudio também na nossa página. Pois é, enquanto nós não estamos com o chat, né, funcionando a pleno vapor, significa que temos um dia e horas, que já foi falado, e também a conversa será mais dinâmica do ponto de vista de eu estar respondendo as perguntas que as pessoas perguntam enquanto nós estamos conversando. Mas algumas pessoas mandaram para mim, para o e-mail, tanto para o meu e-mail, adirluz@gmail.com, quanto para o e-mail institucional. E aí eu resolvi fazer, né, começar, né, isso que depois deverá ser ao vivo, né, com as pessoas fazendo as perguntas quentes no momento, com essas perguntas que me foram enviadas via e-mail. E as perguntas são assim, algumas eu vou responder, algumas e deixar outras para outra gravação, porque algumas perguntas são assim, dariam um programa de fato, né? Mas a maioria delas é sobre a conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, mas sobre os avanços da extrema-direita, sobre os retrocessos que nós estamos socialmente, politicamente, vivenciando, e sobre os ataques que a democracia, mesmo a democracia representativa no Brasil, e a democracia representativa no mundo, vem sofrendo, né, vem sendo duramente atacada. Nós ainda não podemos afirmar que nós estamos vivendo um Estado não democrático na sua totalidade, mas já podemos dizer que muitas das ações são ações extremamente antidemocráticas. Se nós pensarmos mesmo a democracia representativa e a democracia liberal, digamos assim. Então as perguntas basicamente versaram sobre isso. Mas tem duas perguntas que eu não vou deixar de responder porque eu gostei muito. Gostei das outras, claro, mas gostei muito. Não vou responder a todas hoje, porque elas dariam programas. Mas vou começar. E vou juntar duas, tá? A pergunta é: qual a sua opinião relativa à ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo? Que, na verdade, ela também foi feita por outra pessoa, que diz assim, né? Qual a sua estratégia? Qual é a minha opinião? Qual seria a melhor estratégia para nós, política, para frear o avanço conservador no Brasil? Na verdade, elas se juntam. Eu poderia aqui falar, e vou falar, claro, que há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, quando estava no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, eu fiz um programa justamente na Rádio Censura Livre, que não era no local onde ela está agora. E tinha como interlocutor o mesmo professor, que é o professor José Manuel Faria, que é o debatedor e me perguntou sobre aquela situação. E então tem uns 3, 4 anos esse programa. E na época eu respondi o seguinte, que eu achava equivocado estarmos centrando forças, ou pelo menos considerando que a discussão era
o enfrentamento do PSDB e do PT, que é histórico, né? Desde da primeira disputa entre o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que foi 2 vezes presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva, que tem a sua história toda baseada, toda calcada em cima do movimento sindical. Ele começa no ABC, comanda uma grande greve no ABC, depois dentro do PT, na CUT, enfim, essas são trajetórias. Ainda que ambos se conheçam desde essa época. Fernando Henrique Cardoso e Lula, Inácio Lula da Silva. Se conhecem desde antes, né? Eu mesmo estive num debate no período da redemocratização aqui no Brasil, no antigo Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, e que estava na mesa o Fernando Henrique e o Lula. E foi um debate incrível, foi um debate muito interessante. Ambos se conhecem de São Paulo, né? É bom lembrar sempre a história, um pouco, de como é que esses caminhos políticos se encontram e como é que eles se separam. Nós não podemos esquecer que Lula, né? Inácio Lula da Silva, há muito tempo, também na época das eleições, quando retomamos as eleições, ele fez campanha para Fernando Henrique, para senador. Depois, as divergências políticas, até na formação do próprio Partido dos Trabalhadores, se deu entre ambos e não formaram um partido único. Depois, em dissidência do antigo PMDB, sai o PSDB, né? Então, tem uma história aí que é bom ser conhecida por todos, né? Porque se nós quisermos fazer política, para além das nossas posições, ou daquilo que defendemos como ideia, é bom sabermos a história desses homens e mulheres ao longo da política brasileira e principalmente nos últimos 40 anos. Eu estou colocando 40 anos, eu poderia colocar mais até, né? Mas eu penso na época da ditadura civil-militar, que se estabeleceu em 1964, e que esses homens também, homens e mulheres que combateram, que lutaram, que sofreram, e depois da época da chamada redemocratização. Muito bem. Qual é a minha opinião? Olha só. A minha opinião é que, na época, já era que nós estávamos com o olhar equivocado. Porque já havia, na época, não a disputa, para mim, né? Não a disputa principal não era entre PSDB e PT. Era uma extrema-direita que se forjava, que já vinha se forjando, que já estava aí, que era muito sagaz. Eu falei isso no programa, inclusive, que era muito sagaz. Que nós devemos estar muito atentos a isso. O crescimento da extrema-direita. E que, para mim, nós estávamos com o foco equivocado. Então, agora nós estamos vivendo os tempos da extrema-direita. Como é que ela ascende no Brasil, no mundo? Eu acho que nós temos vários aspectos. Nós temos o aspecto de uma organização da extrema-direita que foi se organizando, que foi ganhando adeptos, que foi, na verdade, ganhando pessoas defendendo o que nós esperávamos que nunca mais fôssemos precisar, ou pelo menos eu esperava, nunca mais precisar ver e precisar defender e lutar, né? E ver o mundo lutando contra a extrema-direita. O que é a extrema-direita? Eu acho que o melhor exemplo foi a marcha, a passeata, o movimento que se deu 2 semanas atrás, uma semana atrás, 2 semanas atrás, nos Estados Unidos, em que a extrema-direita
fez uma grande marcha à noite com tochas, muitas pessoas, e que gritavam: sou nazista, né? Morte aos negros, aos homossexuais, aos judeus e aos imigrantes. Ver aquilo de novo, ou pelo menos ver aquilo pela primeira vez, né? Assim acontecendo, porque a gente vê em filmes, aquilo é tipicamente uma manifestação nazista mesmo, né? O Terceiro Reich de Hitler tinha, entre outros símbolos, entre outras maneiras simbólicas de se apresentar para a população, essa de fazer marchas noturnas com tochas. Então, nós estamos aí, parece que vivendo o que muitos de nós não viveram, né? Ou a maioria do mundo não viveu, que foi a Segunda Grande Guerra e a ascensão do nazismo. Claro que as coisas não são iguais, os tempos são outros, os tempos são diferentes e novas situações surgiram. Dentre elas, a questão do que alguns chamam de revolução tecnológica, a era da tecnologia, a era das redes sociais, alguns chamam de quarta revolução industrial, enfim, existem várias maneiras de ser chamado. Mas eu prefiro chamar da era da tecnologia e não a tecnologia a nosso favor. Não sou absolutamente contra o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, o avanço de diferentes áreas de conhecimento. Muito pelo contrário, eu defendo. Só que a tecnologia tem que nos servir e não nós servirmos a tecnologia. Nós devemos comandar a tecnologia e não a tecnologia nos comandar. Então, um novo processo civilizatório nós estamos vivendo. Isso faz com que nós nos sintamos, muitas vezes, perdidos, sem chão. Novas formas de emprego, de empregabilidade estão sendo colocadas, substituições, perda de postos de emprego, sumiço, inclusive, né? Sumir algumas profissões, porque são substituídos por máquinas, isso em várias áreas. Tudo isso faz com que eu chamo de um novo momento civilizatório. E isso, na verdade, para quem está vivendo, né, isso mexe com toda a sua vida. Toda a sua vida. Toda a sua vida. Mexe com a sociedade como um todo. Eu acho que tem esse fator, né? E eu acho que tem o fator também, né, das esquerdas, durante o período até alcançarmos das esquerdas, deixarem de estar mais junto do que a gente chama de trabalho de base, que é o trabalho junto à população, que é estarmos sempre juntos, sempre ouvindo, né? Então, muitas bandeiras que eram bandeiras do que a gente chama campo da esquerda foram tomadas agora pela extrema-direita. Muitas bandeiras. Então, o campo da esquerda está hoje com um grande desafio. Como é que ele se reorganiza? Como é que vai se reorganizar? O velho modelo parece que, para mim, não nos serve mais. Mas qual o modelo que virá? Como a esquerda vai se organizar? No Brasil, no mundo? Então tem isso também. Houve um grande descompasso da esquerda. E teve a crise de 2008. Né? E na crise de 2008, de fato, no mundo, houve um consenso de que deveria deter aquela crise. E não denunciar a crise, né? Deter a crise. E que quem pagou a conta foi quem? Foram os trabalhadores do mundo. Foram os trabalhadores do mundo. Mas muito melhor do que eu estou falando aqui, e de uma forma mais ampliada, eu recomendo para essas duas questões o primeiro vídeo do professor Daniel Aron Reis,
Eu repeti até agora, na minha fala, algumas coisas que ele vai falar de uma forma muito clara. Primeiro vídeo do canal que ele tem, chamado Rebeldes. É só vocês procurarem. O primeiro vídeo tem justamente isso, a ascensão da extrema-direita. Tá? Então, eu recomendo mesmo que quem não viu, veja o primeiro vídeo do canal Rebeldes, que o professor Daniel Arão Reis responde justamente essas duas questões. Então, colega, né, um grande historiador, alguém que lutou as lutas do período da ditadura civil-militar, como eu, mas lutou de uma forma muito mais contundente, e aí eu acho que o que ele fala ali eu não discordo em nada, eu assino embaixo. Então eu recomendo que seja visto. Como podemos combater esse movimento? Olha, eu acho que nós devemos combater como o mundo está combatendo. Pelo menos agora é o chão que nós temos. Combater como? Nos organizando das mais variadas formas, e eu venho defendendo a auto-organização. A auto-organização significa os grupos de mulheres, grupos de negros, grupos de professores, grupos de bairro, grupos de locais, grupos de... os grupos, a auto-organização. Eu tenho, inclusive, ido a alguns encontros que me chamam, não para falar, para fazer nenhuma palestra, mas para estar junto no debate por ex-alunos, que foram alunos meus há 20 anos atrás, e que moram na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Da mesma forma como faço algumas vezes em outros municípios. Esse é um trabalho que eu gosto. Então, eu não sou chamada para fazer palestra, eu sou chamada para debater junto, pessoas que me conhecem, pessoas que sabem das minhas posições e necessariamente não precisam, naquele momento, concordar comigo. Muito pelo contrário, quanto mais dúvidas você tiver, melhor, porque o que nos move são as perguntas, as dúvidas, e não as respostas. As respostas a gente vai encontrando no caminho, no processo. Mas eu acho que é a organização. Como os partidos políticos do campo de esquerda vão se organizar? Vamos ver para as próximas eleições. Vamos ver como é que eles vão se organizar para as eleições municipais, que serão no próximo ano. Vamos ver. Mas a auto-organização eu defendo muito. A auto-organização são os diferentes grupos locais que percebem os riscos que nós estamos correndo, percebem o grau de agressão, a cultura do ódio que se forja, e que quanto mais eles estiverem juntos, os grupos locais se auto-organizando, depois se juntando, e enfim, fazendo esse movimento, melhor. Porque não há, e eu vou fazer uma afirmação, não há combate sem organização. E não há combate, a não ser que seja uma guerra, exército contra exército, mas não é disso que nós estamos falando, que não venha da base, que não venha da própria população. E para isso precisa se sentar, precisa se encontrar, precisa tentar sair desse tempo que parece que não temos para falar sobre as nossas vicissitudes, sobre as situações que todos nós estamos vivendo. Não sou eu somente, não é quem vai me assistir. O posto de gasolina onde eu ponho combustível no meu carro, eu converso há anos, eu ponho no mesmo local, então tem pessoas que eu conheço e que eles dizem, só pode piorar. Só pode piorar. Quando eu passo, sempre converso, então só pode piorar. Então existe uma clareza, existe uma sensação, existe uma ideia, existe uma realidade que está fragmentada. A isso tem que se organizar. Quem vai puxar?
alguém puxa. Depois, as lideranças surgem, né? Uma liderança que puxe, eu considero que pode acontecer, mas que não é nesse momento, para mim, a via mais favorável. Bom, respondendo essas 3 perguntas, eu vou responder uma pergunta que eu gostei. Porque eu sempre repito, falo muito do professor Marcelo Gleiser, que também tem um canal, Marcelo Gleiser. E eu não sei se foi por isso, ou por uma curiosidade, a pergunta que me veio era quais eram os 4 filmes de ficção científica que eu mais gostava. Eu adorei a pergunta. Mas eu vou dizer 2, tá? Poderia dizer qual, mas vou dizer 2, que eu gosto muito. Filme de ficção científica. Um chama-se Contato. E que é do astrônomo, né? A base é do astrônomo Carl Sagan. E a atriz principal é a Jodie Foster, que eu gosto muito. E o meu filme cult, né? O filme que eu adoro, que é Blade Runner, Caçador de Androides, número 1, que é do Ridley Scott, né? Precisa ser assistido, né? Eu acho que quem nunca viu deve ver. Além de ser um filme fantástico, é um filme que nos faz pensar, refletir, né? Ele não perde, ele é um filme atemporal e é um filme de ficção científica. Então tá aí respondido quais são os meus 2 filmes de ficção científica favoritos, tá? São esses: Contato, do professor Carl Sagan, e Blade Runner, Caçador de Androides, do Ridley Scott. E por último, só pra gente descontrair um pouco, né? Professor universitário às vezes é muito sério, né? Tudo isso, apesar de que quem foi meu aluno sabe que eu adoro uma boa piada, uma coisa bem feita, sempre faço um comentário dessa natureza, né? Quando tenho chances, claro. Foi o seguinte, essa foi ótima, eu termino com isso. Como eu já disse em vários vídeos que eu sou notívaga, aí me mandaram a pergunta primeiro assim: relacionaram ser notívaga com ter insônia. Então disseram, nossa, né, puxa, você sempre fala que é notívaga, a pessoa me conhece bem, ou razoavelmente bem. Então fez essa pergunta. E poderia ser qualquer um. Eu acho essas perguntas muito interessantes, né? Quer dizer, e antes de ser professora, eu sou uma pessoa humana, com todas as questões que os humanos têm, né? Não é porque eu sou professora universitária, porque tenho títulos que me faz de um outro grupamento. Sim, é um outro grupamento, mas eu acho ótimo quando me faz essas perguntas bem pessoais. Então eu vou explicar aqui, olha só. Primeiro que ser notívaga não significa ter insônia. Não significa ter insônia. E eu estou bem acompanhada, muito bem acompanhada, desculpe. Imagine, Jacques Legoff é notívago. Se vocês lerem um livro dele, Uma Vida pela História, ele fala sobre isso. Ele diz que ele é notívago, né? Que ele escreve melhor à noite, ele pensa melhor à noite, à noite ele fica mais animado, à noite as ideias surgem melhor. Tanto que quando ele vai a algum hotel, ele pede, sempre dá um jeito do café ser servido depois, quando ele acordar, que geralmente depois das 10h30 da manhã. Então eu durmo, sim, não tenho nenhum problema de dormir, eu durmo, não tenho insônia. Ser notívago é uma questão do relógio biológico. Isso vocês podem procurar até aí na internet, que tem explicações. Algumas pessoas, não todas, então eu faço parte de uma minoria que eu tenho um relógio biológico invertido. Durante o dia,
eu não produzo tanto como à noite. Eu gosto da noite, né? A noite me faz ficar bem, a noite me faz ter ideias, a noite me faz escrever melhor, a noite me faz falar até melhor. Ainda que eu tenha dado aula na universidade, na minha vida, às 7 horas da manhã. E eu sou uma pessoa que não gosto de me atrasar. Não gosto de atraso. Eu tenho uma qualidade que os ingleses amam e que os brasileiros não gostam muito. Mas eu sou uma pessoa que não gosta. Eu sempre disse para as turmas, olha só, eu detesto acordar cedo, mas vocês nunca me verão mal-humorado. Eu nunca vou descontar em vocês ter que ter acordado cedo. Mas notívago é isso. Notívago é quem tem o relógio biológico, que significa aquele momento que você produz mais, que você se sente melhor, que você se sente mais adequado, que você escreve melhor, que você lê melhor à noite. Só que o nosso mundo, apesar de nós termos pessoas que trabalham à noite, é bom saber disso, né? Que existem funções que são à noite. Mas isso não é uma questão da função, uma questão do próprio relógio biológico. Então, por favor, eu agradeço, mas olha só, eu não tenho insônia, muito pelo contrário. Na verdade, eu não durmo 10 horas, 8 horas, nunca fui de dormir muito, mas eu durmo bem, né? O sono me deixa inteira, mas eu acordo mais tarde, né? E há algum tempo na minha vida eu tenho essa possibilidade de acordar mais tarde, né? Então é isso. Eu espero ter respondido e ter deixado mais tranquilo quem estava achando que eu estava tendo insônia. Não, nunca tive insônia. Mas é isso, é o relógio biológico, né? Nietzsche também era assim. Existem pintores que pintam melhor à noite. Músicos, geralmente, lidam melhor com a noite. Isso não quer dizer que você precise ter uma fazer uma dessas coisas, ser uma pessoa que escreva, uma pessoa que lê, uma pessoa que faz música, uma pessoa que pinta, não, necessariamente não. Existem pessoas que, de diferentes áreas de trabalho, que têm o relógio biológico invertido. Não são muitas no mundo, queria dizer isso. Então, por isso, somos um grupo especial. Mas é isso, e eu espero que gostem desse vídeo. E, por favor, procurem também o vídeo do professor Daniel Arão Reis. Recomendo muitíssimo. Obrigada.